Muito obrigado, presidente Rubem Figueiró, senhores senadores, senhoras senadoras. Antes da aridez do tema que pretendo abordar hoje, a saudação a paranaenses que visitam o Congresso Nacional. O Amaury Pasque, o Danilo e o Henrique, acompanhados da sergipana Ina. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Mas, senhor presidente, quantas vezes comparecemos a esta tribuna para denunciar a existência nos porões da política suja de uma fábrica de dossiês para achincalhar biografias, mesmo que bem escritas ao longo do tempo. Quantas vezes viemos a esta tribuna para protestar contra especialistas que, se aproximando do período eleitoral, acionam a usina de dossiês com a calúnia e a difamação como arma a alvejar adversários. Hoje venho à tribuna exatamente para confirmar a existência desta usina de dossiês sustentada pelo governo. A revista Veja traz... Eu sei que muitos não gostam que subo a esta tribuna com a revista Veja em mãos, mas é inevitável. Não é por prazer, é por dever. A revista Veja faz referência a livro a ser publicado pelo ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, Assassinato de Reputações, um crime de Estado. E Romeu Tuma Júnior faz referência a essa fábrica de dossiês instalada e operando a pleno vapor no núcleo do governo federal, uma usinagem por demais conhecida. As revelações feitas pelo delegado Romeu Tuma são gravíssimas. Trouxeram à tona fatos gravíssimos. Aliás, o ex-secretário de Justiça retira deste incrível armário de crimes praticados nos últimos anos alguns esqueletos que ainda não haviam sido retirados. E tenta dizer ao país que há capítulos não escritos na história do mensalão e do assassinato de Celso Daniel, quando prefeito de Santo André. São capítulos ainda não escritos e que o país espera sejam ou possam ser escritos. Quem sabe o livro bomba, anunciado neste final de semana, possa determinar o início de revelações importantes para o país. Aliás, nós estamos hoje protocolando, senhor presidente, um requerimento para ouvir Romeu Tuma Júnior no Senado Federal. Queremos um depoimento oficial para, na sequência, se necessário, adotarmos as providências necessárias para a responsabilização civil e criminal, se criminosos existirem, em razão destas revelações bombásticas veiculadas pela revista Veja no final de semana. O senador Aloysio Nunes, líder do PSDB, está encaminhando ao ministro José Eduardo Cardoso da Justiça um ofício onde pede a instauração dos procedimentos para a investigação oficial.
Se o senhor Romeu Tuma Júnior se dispuser a comparecer à Comissão de Constituição e Justiça do Senado e falar sobre essas denúncias, ser questionado sobre elas, eventualmente apresentar documentos que comprovem a sua veracidade, já que como um policial de larga experiência, certamente não faria denúncias irresponsáveis. É possível que possua material de prova consistente, que ofereça a ele autoridade suficiente para denunciar com a coragem com que está denunciando. O livro de Tuma Júnior expõe práticas rotineiras e orquestradas que demonstram uma faceta abominável da engrenagem oficial. Ou seja, o PT usa o governo para disseminar dossiês apócrifos e perseguir os seus adversários. A democracia não pode conviver com essa arquitetura marginal, ditando os traços da máquina de Estado. Ações ilícitas dessa natureza atentam contra o Estado democrático de direito e solapam as instituições democráticas. Por essa razão, o requerimento que protocolamos hoje faz referência a esse requerimento, senhor senador Rubem Figueiró, a matéria publicada pela Veja intitulada O Livro Bomba, cujo teor são as revelações de Romeu Tuma Júnior. Segundo a matéria, durante 3 anos, o delegado de polícia Romeu Tuma Júnior conviveu diariamente com as pressões de comandar essa estrutura, cuja mais delicada tarefa era coordenar as equipes para rastrear e recuperar no exterior dinheiro desviado por políticos e empresários corruptos. Pela natureza de suas atividades, Tuma ouviu confidências e teve contato com alguns dos segredos mais bem guardados do país, mas também experimentou um outro lado do poder, um lado sem escrúpulos, sem lei, no qual o governo é usado para proteger os amigos e triturar aqueles que são considerados inimigos. Entre 2007 e 2010, período em que comandou a secretaria, o delegado testemunhou o funcionamento desse aparelho clandestino que usava as engrenagens oficiais do Estado para fustigar os adversários. A máquina de moer reputações seguia um padrão. O Ministério da Justiça recebia um documento apócrifo, um dossiê ou um informe qualquer sobre a existência de conta secreta no exterior em nome do inimigo a ser destruído. A ordem era abrir imediatamente uma investigação oficial. Depois, alguém dava uma dica sobre o caso a um jornalista. A divulgação se encarregava de cumprir o resto da missão. Enfim, são revelações que mostram a apropriação da máquina do Estado por um grupo que a coloca a seu próprio serviço. O requerimento apresentado solicitando a realização de audiência pública se reveste de grande oportunidade, uma vez que o delegado Romeu Tuma Júnior diz estar disposto a demonstrar que na Secretaria Nacional da Justiça foi instado a dar curso a dossiês fabricados contra adversários. Portanto, nós não queremos antecipar providências judiciárias, nós queremos ouvir o ex-secretário, para que ele possa detalhar as denúncias e ser questionado. E, se possível, se puder, apresentar material de prova que dê consistência às suas denúncias. Eu vejo que na matéria ele faz referência a um dossiê que foi amplamente divulgado no país à época da CPI dos cartões corporativos.
ensejou inclusive um inquérito na Polícia Federal. Diz ele: o PT usava o meu laboratório para fazer dossiês. A ex-ministra Erenice Guerra foi inocentada em 2012 desse tipo de acusação. Mas eu sustento com o nome que herdei do meu pai. Havia sim uma fábrica de dossiês em via de ser normatizada, que inviabilizei com a mudança do laboratório para a estrutura da secretaria. Estavam usando o meu laboratório para fazer um dossiê contra a finada Ruth Cardoso, mulher do ex-presidente Fernando Henrique, e, obviamente, contra o governo de seu marido. À época, soube-se que o objetivo desse dossiê era amedrontar a oposição que presidia a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Cartões Corporativos. E esse dossiê foi sutilmente remetido a órgãos de imprensa e, inclusive, ao meu gabinete através do computador de um dos meus assessores. E depois foi veiculado amplamente no país, ensejando a abertura de inquérito da Polícia Federal, como diz Tuma Júnior, concluído em 2012, sem a responsabilização daqueles que formataram esse dossiê no âmbito da Casa Civil do governo de então. Enfim, é preciso que esses fatos sejam esclarecidos devidamente. Grampo telefônico, dossiês, a tentativa de inibir a oposição, de calar a oposição, a tentativa de comprometer ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim, revelações que ganham o contorno de bombásticas, mas que não podem permitir a passividade, o silêncio, a omissão, a conivência e cumplicidade das autoridades, do Legislativo e do Poder Judiciário especialmente. Eu concedo ao senador Cristóvão Buarque a parte com satisfação. Senador Álvaro Dias, ontem à noite, quando eu li essa matéria, eu confesso que eu fiquei estarrecido. E, ao mesmo tempo, com choque daquilo que chamam por aí de já visto no passado. Eu lembrei com muita semelhança do Rubem dos depoimentos do deputado Roberto Jefferson naquela época. É a declaração acusativa de alguém de dentro do governo. Não são acusações de jornalistas ouvindo pessoas, muitas vezes fontes não divulgadas, protegidas pelo sigilo. Não. Dessa vez não é um trabalho de jornalistas ouvindo informações de pessoas de que ninguém sabe exatamente quem. Não, é alguém de dentro do governo, em um livro. Ou seja, traz a responsabilidade do nome e traz o privilégio do cargo que ocupava. Eu me lembrei muito, senador Álvaro, de Roberto Jefferson, quando fez aquelas declarações bombásticas de 4 milhões de reais para comprar deputados, e que ninguém levou a sério. Eu lamento que não esteja aqui alguém do governo para se manifestar. Inclusive, eu creio que deveria ser do máximo interesse do Partido dos Trabalhadores convocar, para que seja ouvido aqui, o delegado Tuma. Ninguém deve ter mais interesse nisso do que o Partido dos Trabalhadores para desmoralizar as declarações dele, para mostrar que o que ele disse não resiste a uma análise. Eu espero que o Partido dos Trabalhadores tome iniciativa antes mesmo que o PSDB. Se não tomar, eu acho que o PSDB tem toda a razão, todo o direito de fazer isso o mais rápido possível também. Ali tem declarações, eu estou falando uma matéria, que realmente são muito preocupantes. Imagine quando o livro inteiro for lido. O que é que não tem ali que possa nos surpreender? Eu insisto que o Partido dos Trabalhadores deveria convocar
ou convidar, se é o caso, o delegado Tuma para se explicar, para dizer, provando aquilo que ele colocou no livro. Obrigado, senador Cristóvão, pela contribuição de Vossa Excelência. Nós já protocolamos esse requerimento e aproveito a sugestão de Vossa Excelência para apelar, a fim de que o PT possa permitir, inclusive, que esse requerimento seja aprovado extra-pauta na próxima quarta-feira, a fim de que Tuma Júnior possa comparecer o mais rapidamente possível ao Senado, já que nós estamos ao final desse período, deste ano legislativo. Seria muito importante, é exatamente o que nós desejamos, aprofundar os esclarecimentos e, quem sabe, se for possível, conhecermos provas que possam dar consistência a essas denúncias, que certamente não são irresponsáveis. Porque quem tem larga experiência de policial, como tem Tuma Júnior, certamente não faria denúncias sem ter a consciência de estar denunciando com responsabilidade. Eu concedo ao senador Roberto Requião, com prazer, a parte que solicita. O senador Álvaro Dias sabe que eu acredito que uma das funções do Congresso Nacional é a fiscalização do Executivo. Então eu me coloco numa posição favorável a qualquer aprofundamento da investigação. Mas eu, pessoalmente, gostaria de chamar a Veja também, para depor seus responsáveis. O velho o proprietário da Veja faleceu, mas tem lá os seus filhos. Eu conheço em profundidade essa história de destruição de reputações. Vossa Excelência lembra quando eu fui o relator da CPI dos títulos públicos, a famosa CPI dos precatórios, que mostrei a lavagem de dinheiro, a remessa para o exterior? A Veja me dedicou 3 ou 4 páginas com fotografia de corpo inteiro da minha mulher, dizendo que eu tinha remetido dinheiro para o exterior, um processo de lavagem de dinheiro. O jornalista era um tal de Ultramari, se não me engano, se não me esqueci do nome dele. Ele entrou em contato comigo, eu mostrei a origem do dinheiro, era a venda de um apartamento de meu sogro em São Paulo, e a minha mulher tinha mandado, num banco oficial, a parte da sua irmã, que morava e ainda mora nos Estados Unidos, casada com um americano. Não adiantou rigorosamente nada. Depois da Veja, nós merecemos também algumas páginas da Isto É, no mesmo sentido. Bom, eu vim a descobrir que o tal do Ultramari, depois, era ligado ao Marconde Perillo e ao Cachoeira, naquele processo de corrupção do governo do Perillo. E nós nunca conseguimos levantar isso. Então, esta prática de destruição de reputações é uma prática da Veja também. Seria interessante a gente verificar essa tal usina de dossiês. Que contato essa usina de dossiês tem com o Ultramari, com o Chivita, com a revista Veja e a época com a Isto É? Eu nunca consegui uma resposta. Tanto que desde aquela época eu brigo pelo direito de resposta, preenchendo a lacuna deixada pelo fim da lei de imprensa, para que a gente possa defender a reputação das pessoas acusadas. Este processo de destruição de reputações é um processo muito conhecido. As denúncias da Veja são graves, mas não são menos graves a história do seu envolvimento nesse tipo de patifaria. Se me fosse possível, eu faria um adendo convocando a Veja e a Isto É para explicar a indústria de fabricação de dossiês falsos para desmoralizar acusações férias e desmontar reputações. Mas, de qualquer forma, coerente com a minha posição, eu me somo à tarefa do Congresso Nacional e do Senado da República de aprofundar quaisquer investigações. Senador Requião, da mesma forma, eu não colocaria nenhum obstáculo à convocação de representantes da imprensa
para esclarecer denúncias que são veiculadas com grande repercussão no país. Mas, neste caso, há um livro, o livro de autoria de Romeu Tuma Júnior. É neste livro que faz as denúncias, independentemente da entrevista concedida à revista. Nós estamos pretendendo priorizar o essencial. Neste caso, o essencial é o que Tuma denuncia através de um livro que denominou de Assassinato de Reputações. O título do livro, Assassinato de Reputações. Eu concedo ao senador Cacildo Maldaner, com prazer, uma parte. Eu quero aproveitar esse momento, senador Álvaro Dias, para colocar duas situações. Uma que Vossa Excelência provoca, quer dizer, traz um relato de uma revista de circulação nacional, muito conhecida, e que deve merecer um cuidado, deve merecer, Vossa Excelência propõe, inclusive, um requerimento para que se faça uma audiência, se ouça, através do que o próprio Romeu Tuma, o filho do Romeu Tuma, que é o Romeu Tuma Júnior, como delegado da Polícia Federal, delegado desse setor, encarregado, expõe no livro, e através da Veja de Circulação como conhecida, se possa trazer às claras. Ao mesmo tempo, o senador Requião, ele, até por circunstâncias que têm acontecido, ele também sugere até que, em certas circunstâncias, em certos casos, se possa também fazer com que... Inclusive, o senador Requião propôs aqui, foi aprovado na casa, o direito à resposta, que muitas vezes alguma pessoa é achincalhada, por uma razão ou outra, e para conseguir alguma coisa sair de correção no rodapé não é fácil. Você requer da justiça, você leva muito tempo, é a coisa mais difícil que tem. E hoje por lei, os órgãos de comunicação devem dar o mesmo direito de resposta no mesmo espaço e assim por diante. Eu acho que serve para nós criarmos a transparência mais forte no Brasil. Eu acho que quero lhe cumprimentar porque isso aí vai trazer às claras, vai trazer o que um delegado da Polícia Federal e chefe do setor escreve e que a revista publicou. Se por acaso aquilo que ele escreve e publicou, se a revista divulgou, não tiver procedência, ela vai ter que dizer o porquê que... Vamos criar uma transparência no Brasil. Quando nós vamos ler alguma coisa no jornal, numa revista, em algum documento, vai merecer mais credibilidade. Por isso que eu quero lhe cumprimentar, senador Álvaro Dias, porque aí nós vamos criar mais... vamos dizer assim, a nação. Muitas vezes a gente ouve as coisas, isso é coisa de... Não é. Falou, vamos ter que ter cuidado. Em ambos os casos. Se a revista depois não confirmar, não tiver, as fontes não divulgar, vai ficar complicado. Eu acho que vai ser um serviço para a nação. Eu acho que é um serviço para o Brasil. Quando colocar, não é só para alimentar, só para criar espaços. Bom, eu acho que é alguma coisa que vem ajudar o Brasil. Você desce numa segunda-feira, como hoje, traz um tema desse para começar a semana, que eu acho que tem uma importância tal para quem escreve, para quem diz e para quem divulga. Antes de divulgar, vamos assimilar. Se divulgou, porque deve ter responsabilidade. E isso é bom para o Brasil. E eu acho que o Vossa Excelência traz, o senador Requião questionou, e valoriza o pronunciamento de Vossa Excelência. Valoriza a questão de Vossa Excelência, sem dúvida alguma. Eu sei que o senador Requião está querendo falar, para mim ele não pode partilhar, mas Vossa Excelência sim. E acredito ele, como vice-presidente do Mercosul, inclusive, que foi eleito agora, vai ajudar a esclarecer, vai ajudar a brilhantar, inclusive, esse tema de hoje à tarde. Inclusive com a participação do ilustre professor Cristóvão Buarque, que há pouco, andando de carro, eu vinha escutando a Rádio Senado. O senador Álvaro Dias já entendeu que vai ter de nossa parte, a bancada do PMDB presente aqui, representada por mim e pelo senador Cacildo, o mais amplo apoio. Mas eu vou me esforçar
para fazer a exumação do Roberto Chivita nesse processo. As calúnias anteriores, as patifarias cometidas contra mim, nunca respondidas, nunca um espaço para resposta, e a verdadeira usina de detração também, que se transformou a Veja e a imprensa nacional. Mas eu jamais negaria assinatura numa investigação desse porte. O importante é não nos calarmos diante desses fatos, não ficarmos passivamente assistindo, coniventes, cúmplices de tudo o que ocorre. Nós não podemos nos conformar mais com esse conceito arraigado de que no Brasil, nos últimos anos, o crime existe, mas não existe criminoso. É um livro que está sendo editado agora, com denúncias da maior gravidade, tentando escrever capítulos ainda não escritos em escândalos que sacudiram o país, como o do Mensalão, o crime de Santo André e outros. É por essa razão que contamos com apoio, sim, de partidos do governo para que esses fatos sejam considerados importantes no Senado Federal. O ex-senador e atual deputado Roberto Freire, presidente do PPS, me telefonou hoje sugerindo que os partidos de oposição agissem conjuntamente. E ele tem razão. A ação conjunta de partidos de oposição confere importância maior a esta ação que cobra esclarecimentos. É por isso que o senador Aloysio Nunes, líder do PSDB, está encaminhando ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o apelo para que instaure procedimentos a fim de que os fatos sejam esclarecidos. É o país que exige, é a democracia que requer esta postura. Esta é uma exigência da sociedade brasileira. O Brasil não pode ser um grande armário cheio de esqueletos. Os crimes que ocorreram devem ser desvendados. Há crimes insolúveis. Ou o crime de Santo André não é um crime insolúvel até hoje? O ex-secretário de Justiça afirma taxativamente que é em função da denúncia que faz, ao denunciar que trata-se de crime político, o desaparecimento do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Eu concedo ao senador Aloysio Nunes a parte com prazer. Meu líder é Aloysio Nunes. Moro Dias, eu quero cumprimentá-lo pelo discurso que faz hoje, sempre muito oportuno, atual, eloquente, e que toca um ponto muito sensível da situação política que nós vivemos, que é a utilização de estruturas do Estado, eu não digo das estruturas, mas de elementos da estrutura do Estado, porque eu não quero comprometer a polícia, a instituição Polícia Federal, mas elementos de estruturas do Estado com o patrocínio de interesses puramente partidários. Agora, a revista Veja, essa reportagem publicada nela, ela traz, na verdade, um segredo de polichinelo. Quem é que não sabia que a fabricação de dossiês era um dos esportes prediletos do petismo? Não sabíamos. Vossa Excelência citou no seu discurso vários casos, né, que já foram amplamente noticiados. Um deles, os seus autores receberam do presidente Lula, de quem eram comensais, o epíteto carinhoso de aloprados, uma forma de passar a mão na cabeça. Aloprados, são pobres aloprados, que fabricaram um dossiê, gastando, e que compraram um dossiê fajuto contra o candidato da época ao governo de São Paulo, José Serra, pagando mais de R$1 milhão, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu, de onde veio esse dinheiro, o que aconteceu com os aloprados. Mas não é o único caso. Todos eles que foram mencionados, pelos episódios que foram mencionados na revista Veja, já foram arqui-comentados, não é? A fabricação do dossiê em relação às contas
do Palácio da Alvorada, no tempo que o presidente Fernando Henrique era o primeiro magistrado da nação, a quebra do sigilo das contas de familiares do nosso companheiro José Serra, não é? O dossiê Caimã, coisas absolutamente conhecidas. E mais, uma prática muito comum, que evidentemente não é retratada nessa reportagem, que é uma triangulação existente entre petistas, geralmente parlamentares petistas, isso se dava no governo anterior, parlamentares petistas com duas ou três figuras carimbadas do Ministério Público Federal, quem não se lembra do procurador Luiz Francisco, e órgãos de imprensa. Levavam um dossiê para um órgão de imprensa, aquilo se transformava em notícia, e a notícia se transformava depois num pedido de investigação por parte do Ministério Público. Investigações que nunca foram concluídas, aliás, mas que permaneciam sempre pairando sobre a cabeça dos adversários. Olha, fulano está sendo investigado. É uma prática recorrente. E eu espero que esse requerimento que Vossa Excelência apresenta, em boa hora, seja aprovado. Estaremos lá na Comissão de Justiça para pedir ao presidente, inclusive, que coloque já na pauta da deliberação nessa semana, não é? Para que se ouça o delegado Romeu Tuma, de modo, inclusive, a poder separar dentro dos órgãos da Polícia Federal o joio do trigo. Quem são os policiais que se prestam a esse tipo de operação nas sombras, de operação de baixa polícia, e aqueles que são realmente dedicados ao cumprimento da missão nobilíssima da Polícia Federal. Obrigado. Muito obrigado, senadora Luiz. Vossa Excelência fez referência a um outro dossiê que certamente é do conhecimento do secretário Romeu Tuma Júnior. É evidente que ele não revelou tudo à revista Veja. Certamente o seu livro não deve ignorar aquele episódio ocorrido em São Paulo, quando apareceu o senador Rubem Figueiró no Hotel Ibis, na capital paulista, uma mala com R$1.700.000, dinheiro que foi mostrado a todo o país pelas emissoras de TV, de onde surgiu, como disse o senador Aloysio, esse epíteto de aloprados, uma forma carinhosa de denominar marginais a serviço de interesses eleitoreiros. Aliás, quem foi responsabilizado? Quem comandou aquela ação? De onde veio aquele dinheiro? Isso faz parte deste jogo brasileiro dos últimos anos. Reconhecem a existência do crime, mas desconhecem a existência dos criminosos. Os criminosos não foram apanhados, não foram identificados, não foram responsabilizados, não foram punidos. É por esta razão que o Senado não pode se omitir. E esta não é uma convocação porque é imprópria, mas é um convite que se formula para que o delegado Romeu Tuma Júnior possa apresentar aqui elementos consistentes que reafirmem com autoridade as denúncias que foram veiculadas nesse final de semana. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, na esperança de que o país possa ter no Senado Federal o intérprete das suas aspirações, tentando elucidar fatos que não podem permanecer na penumbra da ignorância. Se há capítulos não escritos do Mensalão, se há capítulos não escritos do assassinato de Santo André, nós precisamos contribuir para que eles possam ser escritos em nome do respeito ao povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.